Se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado. Se você pensa que é um fracassado, você será um fracassado. Eu li isto na Filosofia do Sucesso, dita por Napoleon Hill. E você vai entender bem o porquê que eu estou iniciando esse nosso episódio com essa frase do Napoleon Hill, porque nós vamos ter aqui um episódio não apenas com uma visão de valor, mas com uma grande liderança, um líder nato, ele que inspira as gerações que hoje trabalham ao lado dele. E eu me lembro de uma das vezes que eu estive lá na empresa e ele disse assim: Alberto, a minha gestão é portas abertas, porque eu não posso ter restrição junto à minha equipe. Senhoras e senhores, estamos recebendo aqui no nosso Visão de Valor o meu amigo Sérgio Batista, diretor de negócios da Gráfica JB. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Alberto. É um prazer estar aqui. Prazer você ter me convidado para compartilhar um pouco das experiências da gente e conversar um pouco sobre o que a gente vive aí. Uma visão de valor, né, Sérgio? Sim. Talvez você que está me assistindo já saiba um pouquinho da minha história, que eu vim do terceirão, sempre fui vendedor. E tem um detalhe que eu confesso, nos bastidores, Sérgio me relembrou aqui, que eu conto pouco. E eu até agora vou incorporar, porque faz parte, não é sempre que eu conto, mas entre 2013 para 2014, eu estava numa transição, saí do segmento informático e vivi uma experiência no mundo gráfico com o Erickson lá da Deck Gráfica. E Sérgio disse: muita gente não sabe, mas você foi meu concorrente. Você vendia lá. E eu disse: caraca, Sérgio, é mesmo? E eu preciso relembrar. Então, pessoal, nós vamos ter um papo muito bacana. Um universo que, se você não conhece ainda, os bastidores de uma gráfica, desse mundo, do mundo impresso, eu digo a você que é melhor do que ir na Walt Disney, tá? Eu digo a você sem medo de errar. Você pegar ali um papel e ver esse papel ser transformado num livro, numa revista, é algo realmente surreal. Sérgio, 43 anos de Gráfica JB. Como que nasceu, de fato, essa empresa paraibana, Sérgio? Bom, vamos lá. A Gráfica JB, na verdade, o nome aí, JB, é do João Batista, né? Que é o fundador. Né? Ele é conhecido entre os familiares e os amigos por JB. Né? É o nome dele, por isso o Gráfica JB. Ele sempre trabalhou com gráfica, na verdade, desde os 12, 13 anos de idade. Trabalhou em algumas gráficas. Né? E em 1983 ele conseguiu fundar a empresa dele. Né? Ele chegou a ser... Ele começou como operador de acabamento, foi impressor em algumas gráficas bastante tempo atrás, foi crescendo, chegou a ser gerente geral de uma gráfica, então ele tomava conta da gráfica toda. Eu não morava aqui nesse tempo, eu sei da história contada por ele. Uhum. Ele tomava conta da gráfica de Robson Spínola. Ele era um deputado estadual e tinha a gráfica. Então, na verdade, ele tomava conta da gráfica e prestava conta uma vez por semana. Era uma pessoa de confiança do proprietário. Quando o proprietário faleceu, então ele deixou a gráfica com a família e abriu a gráfica dele, pequenininha. Uhum. Abriu ali a JB com 3 ou 4 funcionários. Na Rua da Areia, ali de Varadouro, não? Ele abriu, não era Rua da Areia, era na Cardoso Vieira, né? Que é a rua da frente. Isso, né? Isso. Ele abriu numa casa alugada na Cardoso Vieira. Depois ele comprou a sede própria que ia da Rua da Areia até a Cardoso Vieira, porque ia de uma rua até a outra, né? Então abriu ali com 3, 4 funcionários. Hoje estamos lá com quase 400 colaboradores. Caraca! 400 bem... colaboradores operando 24 horas por dia. Operando 24 horas por dia de domingo a domingo? Vários segmentos. Em alguns, sim, depende do equipamento, né? Nem tudo funciona 24 horas, né? Nem tudo funciona a semana toda, mas a operação como um todo é uma operação bem, bem complexa, né? Porque a gente tem tudo interno, então, assim, eu tenho todo o departamento comercial interno, a gente tem vendedores, funcionários nossos, não é terceirizado nem representante, nós temos funcionários nossos em praticamente todas as capitais do Nordeste e as cidades mais importantes do interior também. Então, assim, Campina Grande, Petrolina, Mossoró, Arapiraca, Caruaru. Então, as maiores cidades do interior do Nordeste. E nas capitais temos funcionários. Então, aí tem toda a parte de logística aqui também. Exato. Boa parte é nossa. Então, não está todo mundo na indústria, né? Você tem os acessórios aí.
Nesses acessórios aí, administração, comercial, logística e tal, tem um pouco mais de 100 pessoas e tem aí umas 300 pessoas ligadas na produção industrial. Maravilha. E aí é toda aqui em João Pessoa. Excelente. Toda essa outra parte está dividida, mas a produção industrial é toda em João Pessoa, centralizada. Hoje vocês estão na região, para quem não conhece aqui João Pessoa, numa região muito tradicional, né? Que é ali Praça da Independência, Colégio Marista Pio X. Então, eu percebo que com o passar dos anos, vocês foram ali adquirindo, né, as residências, e eu acredito que isso é um dos principais desafios para uma operação de uma indústria, né, Sérgio? Crescer num bairro que não tem a vocação industrial, né? Conta pra gente um pouquinho aí esse desafio de crescer em meio àquilo ali. Ali foi uma escolha da época, né? Na verdade, você tinha muitas gráficas, existiam muitas gráficas em João Pessoa, sei lá, a gente contava aí, sei lá, 30 ou 40 empresas. Os clientes visitavam, estamos falando aí de antes de internet e tal. Então, para mandar um arquivo para poder ser impresso, você tinha que ir pessoalmente, você tinha que levar um CD gravado. Um disquete. Começou no disquete, depois um CD, um zip drive, um pendrive, e assim foi até você hoje conseguir mandar virtualmente, né? Mas, então você tinha muita presença física do cliente na empresa, né? Então, ali no fim dos anos 90, a Gráfica Santa Marta, que era a maior, ela foi para o Distrito Industrial. E muitos clientes começaram a nos procurar e viraram nossos clientes porque a Santa Marta ficou longe. A mobilidade, né, A cara? mobilidade era ruim para ir lá levar um CD ou levar um pendrive. E a gente estava precisando mudar, do que você lembrou aí da Rua da Areia, da Cardoso Vieira, a gente estava crescendo, estava precisando mudar. E nessa decisão, a gente decidiu que a gente precisava ficar próximo à área central da cidade. Então, foi uma decisão de negócio estratégica do momento, né? E nós passamos mais de um ano procurando algum local. Primeiro, não poderia ser zona residencial, teria que ser zona mista, né? Para você poder... Exato. Pelo plano diretor da cidade, teria que ser uma zona mista. Zona residencial, você não pode implantar indústria. Então, teria que ser um local de zona mista. E que tivesse, a gente tentou procurar um terreno que tivesse 3 mil metros. A gente estava instalado lá no Varadouro em pouco menos de 1.000 metros, 900 metros. Então, a gente estimou que, se a gente comprar um terreno com 3 mil, a gente vai morrer e vai dar para a gráfica a vida toda, né? E passamos mais de um ano procurando, catando, e achamos um terreno ali com 3.200 metros. Então, compramos ali. Eram dois imóveis, eram 2 terrenos remembrados, né? Já estavam juntos. E compramos ali e construímos com 3.000 metros. E, na verdade, foi um engano, né? Com a sequência do tempo, nós já compramos mais 15 imóveis vizinhos. Caraca, velho! Então, nós fomos comprando e hoje nós temos ali 16 a 17 imóveis que nós fomos comprando e remembrando e juntando. E hoje nós temos ali perto de 9.000 metros quadrados. Uau! Parabéns. E ainda em alguns momentos a gente olha e acha que algumas coisas estão apertadas. Mas, tá apertado. Mas é só a forma de gerir também e arrumar. Tá funcionando bem. Uma curiosidade, e aí perdoe a minha ignorância, Sérgio. A operação ela tem que ser realmente horizontal, porque eu percebo que o parque industrial ali ele está muito horizontalizado, né? É uma característica mesmo ou isso poderia... Você pode verticalizar algumas coisas, mas assim, papel, a grosso modo, é um insumo pesado. Entendi. Então, transitar com ele entre andares, você precisa de elevador de carga bom, você precisa de espaço, você precisa de uma laje de primeiro andar com reforço estrutural para você ter máquina e ter trânsito com peso. Entendi. Com peso em cima dela. Então, assim, não é simples subir, verticalizar, tá? A gente tem lá verticalizado algumas áreas. Então, assim, a área de pré-impressão é no primeiro andar, a área comercial é no primeiro andar, a área administrativa é no primeiro andar. Então, você consegue verticalizar onde for mais pessoas, e principalmente sem máquina. Onde tiver máquina, as máquinas gráficas normalmente são máquinas pesadas
E são máquinas que vibram muito também. Porque quando elas fazem ação sobre o papel, seja de corte, seja de impressão, elas têm uma vibração. Então, você precisa de um piso preparado para absorver essa vibração. Então, fazer isso também num primeiro andar é muito complexo, caro. É caro, né? Então, a operação industrial, 90% ela está realmente no chão. Né? Tem que estar ali no térreo. E, assim, todo aquele piso que a gente tem ali é um piso feito com preparação. Assim, muitas gráficas até preparam assim: vou colocar uma máquina aqui nesse local. Aí prepara o piso só daquele local, porque é relativamente caro fazer essa preparação. Ali tem uma manta de ferro, tem pó de brita, às vezes tem isopor para absorver impacto. Então, assim, ali tem uma engenharia de piso apropriada para o negócio. Né? E muitas gráficas, pelo custo, acabam fazendo no local onde vai a máquina. Então, faz o layout e a máquina vai aqui e faz o piso só ali. A gente, desde o começo, sempre optou por fazer o piso inteiro preparado. Isso nos deu uma grande mobilidade. Se a gente não tem feito isso, quando a gente cresceu de 3 mil para 4 mil para 5 mil metros, a gente não conseguia mudar layout, você não conseguia um monte de coisa. Exato. Então, ali nós temos hoje o nosso piso industrial ali, que você estava falando do térreo, ele é todo preparado para receber a minha máquina maior em qualquer lugar. Então, eu consigo a qualquer momento também crescer, diversificar, mudar layout. Então, isso dá uma flexibilidade. Foi mais caro para fazer. Eu imagino. Foi mais caro para fazer, mas dá muito flexibilidade. A preocupação com os detalhes e a visão do futuro também, né, Sérgio? Sim. De entendendo aonde nós estamos e principalmente onde nós queremos chegar, né? Quero voltar daqui a pouquinho para mais detalhes desse mundo gráfico. Mas uma curiosidade, fundada pelo JB, começa a transição, o crescimento. Em que momento o Sérgio Batista, que muitos falam, o B é de Batista. Né? Esse é até uma curiosidade aí, isso aí é coincidência. O João Batista é o nome, né, do meu sogro, do fundador, João Batista. O meu Batista é sobrenome, vem da família de meu avô, de meu pai. Né? É pura coincidência os dois serem Batista. Já estava escrito. Pode ser, né? Mas é pura coincidência. Mas assim, João Batista fundou a gráfica, então, em 83. E eu não sou paraibano, eu sou baiano, né? Sou nascido em Salvador, sou soteropolitano. E eu me mudei para João Pessoa em 90. Na verdade, eu vim para cá fazer faculdade. Eu vim para estudar na UFPB. Né? Eu vim para cá em 90. E em 91, eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica, não sei ficar parado. Então, ali no fim de 90 ou início de 91, não tenho a data precisa, mas final de 90, começo de 91, teve uma greve na UFPB muito longa. Teve uma greve dos professores muito longa. E depois de uma semana, eu estava ali sem fazer nada. E eu namorava com Cristina, que hoje é minha esposa. Eu namorava com ela e eu estava ali sem fazer nada. Eu disse, eu estou sem fazer nada. Ela fazia faculdade um turno. E um turno ela ajudava o pai, que a gráfica era bem pequenininha, ela ajudava o João Batista lá. E aí eu disse a ela, rapaz, eu vou lá para a gráfica ver se eu ajudo vocês em alguma coisa, porque eu não vou ficar em casa, estou fazendo nada. E aí eu fui para lá, tentei entender algumas coisas, aí comecei a dar algumas dicas da área que eu vinha, da área que eu estudava, comecei a conversar com ele, com meu sogro. Depois de 1 mês ou 2 meses, ele chegou e fez, eu queria acertar um salário para você ficar vindo um turno para cá. Você tem tempo? Eu digo, tenho, a gente organiza o tempo. Enquanto não voltar às aulas, eu posso vir todo dia. Depois que voltar, a gente organiza. E é assim que eu entrei na JB. Iniciou, né? É assim que eu entrei na JB. Aí eu concluí meu curso. Depois de concluir meu curso, eu ainda morei em Recife durante 2 anos, mas era intermitente, eu ia e voltava, que eu fui fazer mestrado na UFPE. Né? Mas fim desse período do mestrado, aí eu resolvi que eu ia de vez para a gráfica. Aí foi quando eu casei com Cristina, depois de concluir o mestrado, a gente casou e eu entrei definitivamente na gráfica. E aí se apaixonou de fato pelo mundo, não só pela Cristina, que a paixão amor é muito forte, eu percebo, acompanho vocês, e também se apaixonou por esse universo gráfico, né? O universo gráfico, Alberto, ele é apaixonante porque ele
ele é diferente todo dia. Ah, Se a gente colocar aí, eu entrei na gráfica, vamos dizer, 91, mais a fundo talvez 92. Temos aí o quê? Um pouquinho mais de 30 anos. Tem coisas que aconteceu hoje na gráfica, antes de eu vir aqui pra gente ter esse papo, que eu nunca tinha visto, ou que não sabia, o que pode ser feito de uma forma melhor, o que pode ser feito diferente. O que é uma coisa bem inusitada, porque o básico da gráfica de imprimir, como colocar a tinta no papel e tal, é um processo que desde Gutenberg lá, quando ele criou, é o mesmo. Então, na verdade, o processo se mexeu, evoluiu em algumas coisas. As 4 cores, né? Evoluiu em algumas coisas, as 4 cores, mas assim, a forma de transferência de tinta para o papel, a forma de se fazer é a mesma coisa. É um processo físico, químico, que não tem muito como mudar, ele é padrão. Então mas na verdade você sai mudando coisas acessórias. Então é muito apaixonante você fazer. Temos os criadores os clientes que às vezes inventam coisas que eu queria fazer um livro com esse formato, desse jeito. Então às vezes inventa alguma coisa mirabolante e a gente fica lá vibrando poder... e quebrando a cabeça para realizar aquilo. Então é muito legal, é apaixonante mesmo. Quem entra em gráfica e se apaixona não sai mais não. Não sai mais, né, Sérgio? É impressionante. Uma curiosidade, porque como que é lidar... Vou fazer outra pergunta que é bem curiosa da minha mesmo. Porque eu acredito que não existe efetivamente uma máquina que consiga levar o homem para o futuro. Entre aspas. Só que o mundo gráfico é isso. Você tá ali, vésperas de uma Black Friday, vésperas de uma grande promoção de uma loja, e você tá fazendo um encarte. Sérgio, bem peculiar essa pergunta mesmo. Cara, como que você consegue gerenciar um timaço que você tá ali operando pro cara ter a sensibilidade do trabalho dele e o cara, calma aí, deixa eu ler essa promoção aqui. Eu sei que é uma linha tênue, né? É bem delicado certas informações que passam primeiro por vocês, né? Sim, sem dúvida. A gente tem... Você falou aí de Black Friday, por exemplo, mas você tem... Não só na Black Friday, você tem vários momentos, tipo, se você falar de varejo, por exemplo, se vaza um preço de varejo de uma loja para outra, às vezes você está fazendo uma promoção, você está fazendo um encarte de um supermercado qualquer. Se isso vaza para o concorrente rebate isso, né? Então, isso não pode vazar. Mas não só varejo, sabe? A gente tem contratos de sigilo com várias coisas. Então, assim, tem vários segmentos. Alguns deles a gente tem contrato de sigilo. Então, assim, por exemplo, para trabalhar para a Coca-Cola, a gente tem um contrato de sigilo assinado com a Coca-Cola Company de Atlanta. Uau! Não é com os engarrafadores do Brasil. E é um contrato que, na verdade, não é um contrato de prestação de serviço, nem de preço, nem nada disso. A gente se colocou para trabalhar para eles, aí foi um processo. Eles vieram dos Estados Unidos para cá, nos homologar em relação ao sigilo do que eles estão produzindo. A homologação é só em relação a isso. Caraca! A homologação é tão séria nesse aspecto que, por exemplo, eu não posso divulgar nada, nem minhas redes sociais, nem nada, mesmo o material que eu já produzi para eles. Mesmo o material que já está na rua, exposto. Eu posso dizer, posso expor no nosso site, onde quer que seja que eu trabalho para a Coca-Cola Company, ok? Mas eu não posso expor nenhum produto deles, mesmo o produto que já tem acabou, até sair de linha. Que já saiu de linha, entendeu? Você já fez, eles descontinuaram, já saiu de linha, mas por contrato de sigilo a gente não pode divulgar. Então, assim, a gente tem muita coisa nesse sentido. Então, a gente tem uma preparação muito grande da equipe para essa questão do sigilo. Né? Então, a gente faz um livro, vai ser lançado daqui a um mês. Se alguém pegar um livro e levar para casa, acabou com o lançamento, né? Exatamente. Então, a gente tem... E aí, a gente tem uma preparação muito grande da equipe, desde a contratação do pessoal, de não o acompanhamento diário, a liderança. Acompanhamento diário. E aí, você tem câmeras, tem acompanhamento, tem tudo. E precisa ter, né? Você falou da Black Friday, mas eu posso te citar aqui uns 10 exemplos. Então, assim, a gente atende a Cadesil, já que estávamos falando de empresas paraibanas, a gente atende a Cadesil, que pouca gente, às vezes, conhece na Paraíba, mas que é uma indústria de caderno,
que está entre as 5 maiores indústrias de caderno do Brasil, Caraca. fica em Campina Grande, atende o Brasil todo, né? E nós somos parceiros. Então, a parte colorida dos cadernos, a capa, porque normalmente o caderno, o miolo ali é preto e branco e tal, isso ele produz lá. E a parte colorida, que tem mais acabamento, que tem um verniz, que tem essas coisas, a gente produz para eles, porque não faria sentido eles investirem tanto numa máquina para fazer isso pontualmente no ano. Então, a gente fornece para eles. Mas, por exemplo, a gente fornece no começo do ano o caderno que só vai estar nas livrarias em dezembro, porque eles vão produzir. Eles vão produzir. Então, a capa que eu já vejo em março, os vendedores deles só vão ver em julho ou agosto, que é quando já vai ter caderno pronto para os vendedores começarem a vender para as livrarias, e as livrarias só vão ter em outubro ou novembro. Então, tipo, a gente tá... Não pode vazar uma foto de uma capa dessa por 8 meses É um antes. Gerenciamento de crise, né? Constante. Entendeu? Porque não pode, não tem sentido quebrar o sigilo e a surpresa do que eles estão lançando. Estão lançando uma capa diferente, uma linha nova. Então, temos N exemplos disso. Se a gente ficar falando disso aí só de sigilo... Passaremos o dia inteiro, né, Tem Sérgio? monte de coisa, sabe? E eu acredito também que nesse tempo que você já está aí, praticamente desde o início, posso dizer assim, da operação efetiva, você também conseguiu perceber que vocês cresceram junto com os seus clientes, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu refiro muito isso lá internamente, inclusive. Eu acho que no período da pandemia e logo no pós-pandemia ali foi onde isso ficou mais nítido para a gente, sabe? Vou lhe dizer por quê. A gente tem vários clientes de 30 anos de gráfica, de 25 anos. Muitos mesmo. Muitos clientes importantes que a gráfica tinha uma maquininha e o cara tinha uma loja. E hoje a gráfica é gigante e o cara tem 50 lojas, tem 60 lojas, tem 70 lojas. Cadezil, que eu citei, fazia uma quantidade de cadernos, hoje faz 3, 4, 5 vezes mais. É uma das maiores empresas do Brasil. E aí você vai, construtoras que eu conheço, que o cara fazia o material gráfico com a gente, que eram os dois engenheiros dono ali e mais uma pessoa ajudando. E hoje você chega na construtora, tem 600, 700 colaboradores. Então, a gente tem isso em vários segmentos. A gente tem cliente disso em vários segmentos. Então, assim, a gente tem cliente assim no varejo, a gente tem cliente assim na indústria de alimento, a gente tem cliente assim na indústria de fruta, a gente tem na construção civil, a gente tem na indústria de cosmético, clientes que cresceram desse jeito. Então, a gente tem em todos os segmentos. E na pandemia, quando sumiu o serviço, sumiu tudo, e logo quando começou a retomar, a gente percebeu isso claramente, porque essa parceria ficou mais forte ainda. Então, muitos gráficos amigos nossos, a gente conversando, não, eu não tenho serviço, meus clientes sumiram, não tem. E a gente tinha esse time de clientes que acompanha a gente há muito tempo e que a gente acompanha eles também, que a gente É uma parceria, junto. né, Exatamente. Sérgio? E a gente percebeu que estava todo mundo junto ali, sabe? Então, isso é muito legal. Eu acho que vem muito da forma como a gráfica é gerida, da transparência que a gente tem nas relações com as pessoas, né? Então, Exato. Acho que isso é legal, isso é gratificante. É muito bacana porque você vai percebendo que ninguém cresce sozinho, né? Sim. E chega um momento que até certa vez eu conversava com um colega empresário e falei, cara, o mercado paraibano ele é feito de muitas unidades. Então é um quebra-cabeça que você vai acompanhando que uma peça precisa da outra peça e aí todo mundo vai crescendo junto, né? Agora uma outra curiosidade, Sérgio. Como que é liderar? Você que hoje está como diretor de negócios, divide também a presidência da empresa. Mas como que é, na prática, a rotina do líder Sérgio? Vamos lá, a rotina do líder Sérgio. Pessoal, eu tenho uma coisa muito... Acho que isso vem muito do meu pai, é muito da minha formação, né? Eu acho que o maior líder que eu conheço, inclusive, é meu pai. É um espelho bastante forte para mim nesse sentido. Eu acredito muito na questão de que liderar é servir, que liderar Boa. é deixar a sua equipe pronta
para ela fazer o gol. Então, acho que é muito por aí, sabe? Então, por isso que você comentou, uma vez que eu comentei com você lá, a nossa gestão é portas abertas, porque eu não posso estar no escritório trancado e a equipe está lá fora e precisar falar comigo e não conseguir, né? Então, eu levo muito a sério isso, que liderar é estar ali. Eu preciso facilitar as coisas para a minha primeira equipe que está mais perto de mim, para que eles facilitem para quem está abaixo e assim vá facilitando e que a gente consiga, nesse sentido, produzir bem, né? A liderança na JB, ela tem uma outra complexidade, porque, na verdade, a gente comentou isso um pouquinho atrás, gráfica é uma indústria, mas pela nossa localização e pela nossa estratégia de negócio, na verdade, a gente acaba não sendo só uma indústria. Quando eu comentei do piso industrial, de como posicionar, então, assim, a gente é uma empresa de logística, então tem hora que a gente é uma empresa de logística, tem hora que a gente vende um serviço, que o serviço gráfico foi R$1.000 e a logística é R$9.000. Caraca. Eu vendo algo por 10 mil para o cliente, mas que, na verdade, a logística é maior que o serviço. Tá? Isso tem muito. A gente tem muito cliente que a gente faz a logística para eles no Nordeste todo. Então, a gente pega a impressão porque a gente oferece a logística. E muitas vezes o cliente está em São Paulo e ele tem uma gráfica em São Paulo que ele faz o material que ele faz no Sul, mas esse cara se enrola para fazer a logística do Nordeste porque ele manda por uma transportadora, não tem tanto controle, não chega tudo no prazo que ele precisa. Então, às vezes, ele paga até mais caro para a gente fazer a logística. Então, eu tenho uma gestão de uma empresa de logística que é diferente de gerir uma gráfica. Exato. A gente tem uma estrutura, tem supervisão para isso, tem gente para isso. Mas, assim, tem essa complexidade. Então, assim, a gente tem... E aí, a gente formou uma equipe muito boa. Acho que a gráfica tem uma equipe fantástica. Eu percebo que é uma vocação da JB ter essa longevidade, não só quanto empresa, mas de time. Eu percebo que o time de vocês estão com vocês por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Cláudio Regis, que está lá no comercial. Cláudio é um patrimônio histórico já da JB, né? Então eu percebo que é comum, né, Sérgio? Os colaboradores, eles têm essa longevidade. Sim, né? sim, muito. Cláudio, eu não sei tempo não, mas ele tem mais de 20 anos com certeza, talvez mais de 25 anos de gráfica. Mas tem bastante gente. A gráfica está com 43 anos, você tem gente com mais de 35 lá. Caraca. Tá lá do comecinho mesmo. A gente procura tornar a gráfica um lugar agradável para você estar. A gente procura ser justo com as pessoas. Porque, afinal de contas, a gente passa mais tempo lá do que em casa, né? Exato. Todo mundo passa mais tempo no seu trabalho do que em casa. Então... E até quando tá em casa, tá lembrando da gráfica. Pois é, então assim, tem que ser um lugar, tem que ser uma coisa agradável, senão fica ruim. Né? Tem que ser uma coisa que você tá perto das pessoas. É agradável o tempo todo, a gente só tem flores? Claro que não. A gente tem as brigas, tem os estresses, tem hora que uma pessoa fica chateada com a outra, briga, tem. Né? Mas aí a gente tem que agir para que isso não seja o tom frequente, né? Então, a gente age para que seja um lugar legal, para que a gente esteja bem, né? Entre as pessoas, a relação entre as pessoas esteja legal, a relação com os clientes. Então, o que eu disse a você, essa questão de estar sempre disponível. Então, a nossa gestão lá é uma gestão muito perto das pessoas. Certo. Tanto perto das pessoas, no sentido de estar preocupado com as pessoas, quanto no sentido de ajudar as pessoas a resolver os problemas que estão ali no dia a dia. Né? Tem um dos líderes até da nossa equipe lá, quando a gente começa a conversar, às vezes chama uma reunião, chega um serviço mais complexo, ou chega uma reclamação de um cliente, a gente senta e faz, vamos olhar isso aqui. Ele faz, o quê? Problema? Adoro problema. Porque a gente está aqui para resolver problema. Para resolver problema. Fez, se não tivesse problema, a gente não estava aqui. Ele fez, se não tivesse problema, tivesse todo mundo bem, o senhor não precisava de líder, não precisava de supervisor, e a gente não estava aqui. Então, acho que é muito nesse sentido aí. Então, criar uma equipe que foque em resolver os problemas, né? Para tocar para frente. Porque problema tem bastante no sentido que a gente estava comentando. O processo gráfico, ele é o mesmo processo há 200 anos, sei lá, desde que se criou. Mas 99% das pessoas que consomem o impresso não tem noção disso. Exato. Quem tem que ter noção somos nós. Não, e eu acredito que boa parte hoje, talvez,
já tem amadurecido, né? No tocante a, que são clientes antigos, mas eu acredito que o mundo gráfico ainda é do tudo para ontem. Sim. Né? O cara chega e, não, eu preciso disso. Mas, cara, é só imprimir. Ele pensa que é como na casa dele, né, Sérgio? Exatamente porque não tem essa noção, né? É. Exatamente porque não tem essa noção. Eu semana passada, tava com uma cliente, ela encomendou uma revista, uma revista com 60 páginas, e ela mandou pra gente imprimir, faltava 48 horas para um evento que ela queria distribuir a revista. Aí ela mandou e ligou. Eu preciso da revista, sei lá, era uma terça-feira, ela fez, quinta-feira tem um evento, 3 horas da tarde tem um evento que eu preciso distribuir a revista. Eu disse, minha senhora, não dá tempo. Não, me ajude. Eu disse, não é questão de ajudar. O processo tem os tempos e não dá tempo. O processo é físico. Então, assim, aí eu até usei um exemplo para ela. Eu digo, se a senhora está fazendo um bolo que demora 1 hora de forno, se tirar com meia hora, ele está ruim. Então, o processo não vai dar. A revista da senhora não dá. Mas não é só você querer imprimir e me mandar amanhã. Eu disse, não é. Porque a sua revista tem outros processos que não vale entrar em detalhes aqui. Então, tem um verniz, tem isso, tem aquilo. Mas o verniz não pode ser aplicado logo depois que imprime, porque a tinta tem que secar. Então, tem um processo de cura. Então, você tem N variáveis. Né? E isso que a gente comentou antes. Isso é que é apaixonante, porque todo dia é diferente, todo dia evolui. Então, na verdade, dentro da indústria gráfica, você tem assim umas 30 indústrias parceiras que estão evoluindo. Então, esse exemplo que eu dei, você pega o pessoal de tinta e verniz, são grandes grupos mundiais, né? São os líderes de mercado são empresas alemãs hoje, mas você tem empresas americanas, empresas chinesas, então, que fabricam tintas e vernizes, que todo mês eles estão evoluindo, eles estão pesquisando, eles fazem parte da cadeia da indústria química, né? Então, assim, a BASF, por exemplo, todo mundo já ouviu o nome BASF, que é um gigante da indústria química. A BASF é um dos maiores pesquisadores em tinta e verniz do mundo. Então, ele sempre lança vernizes diferentes, tintas diferentes, seca melhor, aplica melhor em outro tipo de papel, aplica em cima de um plástico, faz... Então, toda semana tem novidade. Toda semana você tem que estar antenado, você tem que estar estudando, você tem que estar evoluindo. Né? E isso é apaixonante. E esse é o trabalho da gente. A gente está atrás dessas novidades, de estar fazendo tudo isso para trazer isso para o nosso cliente. Para você ou para quem precisar do impresso. Para na hora que precisar, a gente poder estar apto a oferecer. Né? Nós conversávamos nos bastidores o quanto que o mercado gráfico é um desafio, porque ou você vai ser muito pequeno, no tocante ao mercado gráfico, ou você vai ser um grande. Ficar nesse meio aí hoje é um grande desafio, né, Sérgio? Porque é uma operação, vou falar assim, um investimento, um maquinário é caro. Existe máquina nacional, Sérgio? Por vocação Brasil? Impressora não. Não tem, né? Impressora não. Algumas máquinas de acabamento nacional teve durante muito tempo, hoje também muito pouco. Nos últimos anos, com a Ásia dominando a produção de máquina a custo mais barato, as empresas que tinham de máquina nacional, que eram máquinas de acabamento, praticamente fecharam todas. Né? Mas, assim, o investimento em tecnologia de ponta em gráfica, ele é muito alto. Curiosidade. Ele não é alto, não. Ele é muito alto. Qual é hoje lá a máquina que foi o maior investimento nesses 43 anos? Vamos lá. Se você puder dizer, obviamente. Não, né? Pode, não tem problema. O investimento em equipamento de ponta, ele tem que ser constante. Se você fica 3, 4, 5 anos sem investir, você perde o ritmo e aí você cria um gap muito grande. Aí, para você investir, fica caro demais. Né? Nos últimos 12 meses, chegaram 2 equipamentos bem de ponta mesmo. Chegou uma impressora HP Índigo 15K. Essa impressora chegou em novembro de 24. Essa impressora custou cerca de 10 milhões de reais. Caraca! Essa impressora era um lançamento mundial, foi a primeira do Brasil. Caraca! No formato e na qualidade dela. Hoje já chegaram outras em São Paulo. Hoje, no Brasil, tem essa máquina instalada em São Paulo, uma no Paraná
e uma aqui em João Pessoa. E a João primeira Pessoa foi em a João primeira. Tá? Por quê? Porque nós fechamos o negócio quando ela foi lançada. No evento de lançamento dela, em maio de 24, a gente, na feira na Alemanha, fechou o negócio e ela foi a primeira máquina que veio. E 5 meses depois, instalou em abril, mais ou menos, de 25, instalou uma máquina impressora 8 cores, totalmente automatizada, com IA para ajudar o operador, Então, você imprime e você tem um densitômetro, um equipamento informatizado que lê as cores para garantir que as cores estão no que é correto. Você tá tirando como a IA e a informática, na verdade, ela vem para isso. Se você souber usar bem, você vai por esse caminho, né? Ela vai tentar tirar as variáveis onde o ser humano erra. Erra, né? Que era calibrar a máquina, exatamente. a cor, então, tal. O impressor, a chapa. há 10 anos atrás, o impressor pegava, via o impresso saindo da máquina e fazia... ele está muito vermelho, vou diminuir um pouco do vermelho. Isso aqui é para ser mais azulado. Aí ele aumentava o azulado. Ele ainda tem, o impressor ele tem o poder de aumentar ou diminuir as cores ali na máquina. Mas ele fazia isso da visão dele, ou comparando com uma prova, ou com um impresso anterior do cliente, o que quer que seja. Hoje o computador faz isso pra gente. Então hoje a gente tira o impresso, lê, faz uma leitura de umas barras de controle, e quando lê, o computador regula a própria máquina, e depois tira outra e faz, ok, esse é o impresso ideal. Certo. Esse é o impresso ideal. O operador só compara com o anterior que ele tem, vai estar correto. Isso dá um ganho de produtividade. Vai estar correto. Ele compara e faz, ok, pode imprimir. Aí começa a imprimir. Então, assim, onde a gente gastava 20 minutos para ajustar um serviço, a gente gasta hoje 5. Caramba! Então, esse é o ganho. Essa máquina chegou em abril, instalou em abril para maio. Ela é 8 cores. Você que entende um pouquinho de gráfica, ela é 8 cores, que aí o povo pode ficar... Por que uma máquina é 8 cores, né? Porque o impresso colorido, ele é feito com 4 cores. Exato. Mas ela faz 4 cores na frente do papel, gira o papel no meio e já faz 4 cores no verso. Então, ela sai entra o papel branco e sai impresso dos dois lados. E hoje a gente, em 5, 10 minutos, ajusta ela e começa a rodar. Essa máquina custou 12 milhões de reais. Então, assim, nessas duas máquinas aí, nós estamos falando do investimento nos últimos 18 meses aí de mais de 20 milhões de reais. Fora outras máquinas acessórias que chegaram. E nós estamos falando das máquinas grandes, né? Exato. Que são as mais caras. Mas, realmente, gráfica para você estar na ponta, é um investimento muito pesado. E como que você faz, Sérgio? Porque, assim, de um lado você tem que ter um alto investimento, tecnologia, e do outro você percebe um mercado que sempre vai querer o menor preço. Como que internamente você consegue até, no tocante ao teu time de vendas, como que o cara tá conseguindo equilibrar, né? Poxa, em menos de 12 meses eu invisto 20 milhões e o cara tá ali querendo reduzir os 20 milhões de bolso dele, né? É normal, o cliente tem que buscar a redução do preço dele, né? Isso. A gente tem que ter a noção de... A gente nunca buscou fazer o menor preço do mercado, a gente busca fazer o preço mais justo. Então, eu tenho que fazer o preço mais justo dentro do investimento que a gente tem que pagar e dentro do que a gente promete entregar e que quer entregar, né? Mas é natural também que o nosso cliente, mesmo o nosso cliente recorrente, ele precisa de ganho de custo. Então, a gente, de certa forma, vai ganhando custo com outras coisas. O exemplo que eu lhe dei do tempo de setup, isso é cobrado do cliente. Então, eu tinha um tempo de setup de 20 minutos, se eu reduzir ele para 5, eu estou reduzindo isso do cliente. Se eu consigo uma tinta que seca melhor e que gasta menos, eu estou repassando isso para o cliente. Então, assim, a gente tem um mundo de coisas, um mundo de insumos, um mundo de coisas que se somam, que no todo a gente busca estar ali muito próximo, ou reduzir um pouco o custo, ou estar pelo menos tentando... Nos últimos anos a gente tem conseguido pelo menos manter o custo, ou reduzir um pouco, sabe? Mas o investimento em tecnologia, ele é absolutamente necessário. Não tem outra forma. E é inevitável, né? Não tem outra forma. Inevitável. Dentro daquilo que você falou. Para poder estar na ponta, entendeu? Então, assim,
A JB hoje é uma gráfica que está na ponta mundial do que tem em equipamento, entendeu? Não estou com isso dizendo, nós temos os equipamentos de ponta, os melhores equipamentos de ponta do mundo. Não, tem equipamento que a gente não tem porque Claro. a gente faz a conta que o custo-benefício não vale. Mercado, né, Sérgio? Até entendendo o mercado que você está. O custo não paga. O cliente não paga esse custo. Exato. Mas tudo que a gente traz está na ponta da tecnologia na vanguarda do mundo. Para isso a gente viaja, pesquisa muito e tudo tá na ponta da tecnologia. Não, isso aí eu acompanho de perto o mundo do JB, né? Através da parceria que nós temos, e de vez em quando eu pergunto, Sérgio tá onde? E quando eu olho, o Sérgio tá no lado do mundo, daqui a pouco o Sérgio vai pra Bahia de novo ver os familiares, depois o Sérgio volta pra cá, rapaz, eu vou na... Sérgio tá viajando ou tá aqui? Mas é uma parte importante. Disso. É uma parte importante do nosso trabalho, tá em busca, né? Então, assim, a gente faz muito... A gente criou uma relação muito, muito legal, acho que dentro desse mundo gráfico, no Brasil, a gente criou uma relação muito legal com fornecedores e com outras gráficas. Então, a gente viaja muito dentro do Brasil, visitando outras gráficas do mesmo porte nosso, ou onde a gente fez amizade, assim como a gente recebe muita gente também, para fazer o benchmark, para aprender. Então, a gente vai lá, visita o pessoal, vê uma máquina diferente que ele conseguiu pegar em algum lugar, ou vê um processo que ele está fazendo diferente, a gente traz. Depois eles vêm, visitam a gente, aprende aqui também. Claro. Então, a gente faz muito isso no Brasil e fora do Brasil. Então, a gente tanto viaja nesse sentido de benchmark, de visitar gráficas, como anualmente, às vezes 2 vezes por ano, a gente está em feira, aí como você disse, está em feira na China, nos Estados Unidos, na Europa, onde quer que tenha. É importante. Agora próximo, março próximo, aí terá uma feira muito grande em São Paulo, que é a maior feira da América Latina. Então aí a gente vai... Aí a gente deve levar 8, 10 pessoas. A gente leva o time de liderança de produção da gente, também para estar em contato com fornecedores, para estar vendo insumos diferentes, para estar conversando. Porque você pega um evento desse, ele é o maior evento da América Latina. Ele acontece a cada 4 anos. Né? Se não me engano, inclusive o último, eu não tenho certeza. O último ou penúltimo não teve por causa da pandemia. Da pandemia, isso. Não tenho certeza do que estou falando, mas eu acho que não teve. Então, assim, você tem essas oportunidades de benchmark, de pesquisar, né? E a partir daí você conhece um fornecedor de um evento desse e ele faz, minha fábrica lá na Bélgica está disponível para você ir lá aprender. Não convida não que a gente vai. Aí a gente Chama não que eu vou. Aí a gente pega e vai para lá. Então, vê do time da gente. Então, aí você tem várias pessoas do time da gente que vai. Excelente. Aí eu vou com alguém, o Alex vai com alguém também. E aí a gente está sempre aí buscando aprender e trazer esses aprendizados para cá, né? Excelente. Legal. Sérgio, boa parte do mercado brasileiro é feito realmente por empresas familiares, né? As famílias é que levam o nosso Brasil adiante, empresarialmente falando. E uma pergunta agora sobre governança, compliance. Eu percebo que você divide hoje a presidência compartilhada junto com o Alex, não é isso? E internamente, como que é? Porque, vamos lá, teoricamente o cara pensa em sucessor, o cara olha pro DNA. E aí hoje nós temos o Sérgio, que é o genro, né? Como que foi até no tocante a gerenciar, estruturar tudo isso? Existiu esse trabalho, Sérgio, de fazer essa operação de governança, esse compliance, para a empresa realmente... Hoje o JB não está mais efetivamente na operação, né? Não, o JB já tem alguns anos que ele não está mais na operação, né? Aí, voltando um pouquinho naquilo que eu contei um pouco no começo, então eu entrei na gráfica, fiquei ali, fui assumindo cada vez mais responsabilidades. Meus cunhados eram mais novos, ainda estavam no 2º grau e tal, ainda não trabalhavam ali. Não trabalhavam na gráfica, né? Depois que eles chegaram, que a JB tem mais 2 filhos. Né? O que você citou, Alex, que é o mais novo, que aí depois Alex chegou e entrou mais na produção. Eu sempre fui mais desse relacionamento externo, de estar com fornecedores, de estar pesquisando, de estar em relacionamento com os clientes. Alex, desde o começo, ele se focou mais na produção. Então, assim, e ele entende de produção gráfica muito mais do que eu. Assim, sem nenhuma dúvida, Alex é um dos caras que mais entende de produção gráfica, acho que no Brasil. Entende muito, muito mesmo. E aí, evoluiu naturalmente. Eu cuidando mais dessa parte externa e comercial e Alex mais focado ali na produção. E aí, quando o JB começou a não querer
não querer mais ter as responsabilidades administrativas, foi até esse o termo que ele usou. Aham. Ele chegou numa reunião com a gente e fez, eu não quero mais responsabilidade administrativa nenhuma, eu quero que isso aqui funcione sem que eu tenha obrigação de fazer nada. Aí ele fez, mas eu quero estar aqui todo dia, eu vou estar aqui todo dia. E ele vai lá todo dia. Ele tem a sala dele, ele vai lá todo dia, ele anda na produção, ele conversa com os funcionários, ele dá opinião. Quando a gente tem uma dúvida ou vai fazer um investimento, a gente envolve ele, chama, conversa, ele participa. Mas ele chamou a gente, chamou a família na reunião e disse, não, eu não quero mais ter função administrativa. Né? E nesse momento, numa conversa de família, e pela própria estrutura que era natural, ficou combinado que eu e Alex íamos responder em conjunto pela presidência da empresa. Então, assim, em teoria, eu sou responsável por essa parte mais comercial, de investimento, dessa relação mais externa, e Alex pela parte industrial, né? Mais a relação interna, mais produzir, mais cuidar da manutenção das máquinas, do que está produzindo. Mas a gente resolveu se posicionar. Se você vai muito lá na gráfica, você já viu isso. A gente fica numa sala ampla, os dois, né? E ali, qualquer assunto que teve que precisa um pouco mais de atenção, um senta junto do outro e a gente sempre procura resolver tudo junto. Né? Muito bom. A gente é muito parceiro, procura resolver tudo junto, tudo... Então, eu acho que foi de uma forma mais natural. Eu acho que a gente vai tá de frente a um desafio de governança que a gente está estudando, ver como vai fazer, em breve agora. Porque está começando a entrar na empresa a próxima geração. Né? Então, tanto os filhos de Alex como meus filhos estão começando a entrar na empresa. Então, estão acabando as graduações agora, estão começando a entrar na empresa. A gente resolveu colocá-los na empresa tentando fazer com nenhuma função específica, por enquanto. Chegaram todos agora, tem menos de um ano. E aí nós estamos fazendo um ciclo deles por vários setores para que entendam, para que aprendam um pouco de cada pedaço. Que como a gente comentou, lá dentro às vezes tem vários negócios dentro do mesmo negócio. Exato. Né? Então, tem uma indústria, tem uma parte de projeto, tem uma parte que a gente desenvolve projeto para cliente. O cliente chega com ideia louca e a gente tem umas pessoas lá que vão transformar aquela ideia em algo possível de ser executado. De executar. Então, isso é um outro negócio ali dentro. A gente ideia nem em cobra produto. por isso. A gente nem cobra por isso dos clientes. Desde que ele imprima com a gente não cobra para desenvolver. Né? Mas esse é um outro negócio que está lá dentro. Então, assim, a gente está circulando os herdeiros pelos setores para entender um pouco de cada um. E aí, depois, a gente vai fazer um trabalho de compliance de como vai organizar isso. Isso não está muito claro ainda como vai acontecer, mas está começando o processo. Maravilha. Acho que vai ser um desafio legal, mas eu acho que vai dar tranquilo. Nós somos pessoas tranquilas para resolver as coisas. Tem uma característica sua que eu admiro muito, que é a sua vontade de querer aprender. E aí eu quero fazer esse registro público. Todas as vezes que eu busquei o Sérgio sempre nas conversas me trazia um novo insight, me falava de um livro, de um treinamento. Você gosta, e isso é muito bacana porque eu percebo que é natural. Então eu não tenho dúvidas que vai ser agora um novo momento, né? Mais um desafio, mas essa vocação que eu vou dizer que você tem aí por querer estudar, por querer aprender, por buscar, isso é realmente louvável e precisa ser reconhecido. Até porque você vai inspirando quem está ao seu lado, né? E eu já perdi as contas de quantos treinamentos lá comigo você estava, onde, entre aspas, muitos nem queriam estar na tua posição, né? Mas não, Alberto, eu quero estar lá. E aí eu me lembro de um episódio que foi... E aí isso ficou na minha memória. 2016, nós realizamos um congresso no antigo Hotel Ouro Branco. Cara, e tudo que podia dar errado naquele evento deu. E eu tava lá pra chorar, literalmente. Aí você chegou pra mim assim e disse, Marinho, calma, cara. Olha pra cá. Teus clientes estão aqui. A gente tá junto, calma. E aí, pessoal, pra você só entender um pouquinho mais, ar-condicionado parou. E lá vai abrir Foi grave. Não, foi... O que podia acontecer, aconteceu naquele evento. Mas aconteceu o evento, né? E foi massa. E o evento só cresceu depois. Exato. Então, é isso aí. Isso é muito bacana. Aquilo que você me disse ali ficou até hoje, tá até hoje guardado aqui, sabe? É a história do copo d'água, né? Ele tá meio cheio, meio vazio. Depende de como você olha, né? É verdade. Acho que a gente tem que olhar sempre pelo lado do cheio. Né? Acho que isso é fundamental. Acho que isso é importante.
E esse negócio de aprender, realmente, o que você falou, é algo realmente muito, muito latente em mim. Como eu falei, eu acho que isso vem da minha formação. Meus pais são professores universitários, os dois, e meu pai sempre foi um cara que... Meu pai tem 85 anos e ele continua estudando e aprendendo todo dia. Ele tem 85 anos e ele trabalha mais de 10, 12 horas por dia, viajando pelo Brasil todo, aprendendo e ensinando, e dando aula, e dando palestra, e não para. E eu acho que vem muito dessa formação, essa vontade de aprender. E eu tento muito repassar isso para os outros, sabe? Você estava falando lá, por exemplo, da gestão. A gente tem umas reuniões de treinamento recorrente ou de aprendizado lá. Então, que eu costumo dizer muito nesses momentos, que assim, é evidente que fica todo mundo estressado quando você errou um negócio. Então, tinha um material para fazer de um cliente qualquer e você errou, o cliente reclamou, devolveu, não deu certo, não ficou bom. E eu costumo sempre dizer, beleza, ok, vamos refazer o material, vamos aprender o que é que errou. E errar, beleza, a gente vai errar. O que não é inteligente é errar o mesmo erro, né? Exato. Então, a gente pode errar depois outro erro, um erro novo. Errar o mesmo erro não pode, porque aí significa que você não aprendeu. Né? Isso realmente é muito latente em mim. Então, assim, quando erra o mesmo erro, eu fico revoltado. Imagina. Mas quando erra um erro novo, eu acho que faz parte do aprendizado. Faz parte do processo de crescimento, né, Sérgio? Então, tem meu gestor comercial lá, ele fala muito das dores do crescimento. Então, é isso aí. Você cresce, quando você cresce, você tem algumas dores que não tem jeito. Você tem que enfrentar a dor e ir para frente. Mas acho que é legal. Exatamente. Um papo muito bom. Passaremos aqui horas e horas e horas conversando, isso eu não tenho dúvidas. Mas antes de finalizar o nosso episódio de hoje, eu quero lhe presentear com um exemplar desse livro. É o meu 6º livro. O primeiro autoral, os outros são em coautoria. E esse livro nasceu de um fato bem curioso, Sérgio. Dica de elevador. Na época da pandemia, 2021, eu moro no 11º andar. O subsolo no S2, onde fica o meu carro, dá exatos 20 segundos de elevador. Aí eu entrei num dia no elevador, pego o telefone e gravo uma dica. Segundo dia, uma semana depois, do nada, Sérgio, eu mandei um dica de elevador do Marinho. Cara, o diretor da São Brás, o Valber, diretor comercial, viu a dica e disse, Marinho, gostei da tua dica, direto ao ponto, sem mimimi, sem arrudeio. Quanto que você me cobra para gravar dicas exclusivas para São Brás? Sérgio, eu nem sabia cobrar. Montei lá uma proposta, o Valber aprovou e o que era um negócio amador virou um negócio. Comprei um microfone lapela, melhorei o celular e comecei a gravar. Só que para gravar uma dica de 15 segundos, seu Sérgio, nem sempre é 15 segundos. E eu gravava, falava errado e saía, voltava. O porteiro, vendo pelas câmeras, falou pro síndico. E seu João, lá do prédio, ligou pra Ediclésia, minha esposa. Clésia, tá tudo bem com o Alberto? Porque era pandemia, né? Todo mundo meio surtando. Ah, que foi, seu João? Não, seu Alberto entra no elevador, sai, fala os negócios e volta e tal. Tô preocupado. Ele disse, não, seu João, é o trabalho dele. Aí depois ele até me mandou um áudio me parabenizando. Não, vi sua dica e tudo mais. Em resumo, Sérgio, eu coloquei nesse livro as 30 dicas que viralizaram na minha rede social. Isso aqui virou um manual das vendas, aonde você abrir, vai ter uma dica prática de vendedor para vendedor. Como eu sei que você é um cara que gosta de conhecimento, faço votos que essas 30 dicas aí acompanhem ainda mais essa sua jornada. E é uma forma aqui de presenteá-lo, né? Com um dos livros que eu mais sabe, quando você faz algo, você diz, caraca, ficou bom. Sem falsa modéstia, ficou bom mesmo. Eu sei que você vai gostar da leitura. Não, muito obrigado. Eu vi várias dessas dicas online, né? Não sei qual delas estão aqui, mas eu vi várias delas. Muito realmente bom. Muito, muito bom. Muito obrigado pelo presente. Sérgio, para fechar, eu sempre tenho uma pergunta que eu faço em cada temporada do Visão de Valor, eu crio uma dinâmica final. Já tive a dinâmica de fazer você viajar no tempo e encontrar a tua versão do passado. Só que nessa temporada aqui, que nós vamos estrear a temporada de 2026 com você, a dinâmica vai ser o seguinte. Imagine que você tenha... Sabe aquele momento que o mundo para ver a mensagem? Aqui no Brasil nós temos o plantão da Globo que a musiquinha chega a dar medo que vai acontecer agora. Era como se nós fôssemos fazer agora, Sérgio, o plantão
do mundo. Mais de 8 bilhões de pessoas vão poder ouvir a mensagem do líder Sérgio. E você vai ter aí 1 minuto para falar exatamente essa mensagem para o mundo. O que é que o Sérgio Batista, esse grande líder, deixa aí como mensagem no nosso plantão? Olha a responsabilidade, hein? A responsabilidade grande é essa aí. Eu acho que a grande mensagem que a gente tem pensando em futuro é se preocupar. Eu acho que o mundo se preocupa hoje muito pouco com o planeta ou com o que a gente vai deixar para as outras gerações, né? A gente se preocupa muito e o mundo está cada vez mais imediato. As gerações novas estão mais imediatistas ainda, né? Redes sociais e tudo tornou tudo muito imediato. E o mundo não é imediato, a gente precisa viver muitos anos nele, né? E tudo que a gente falou aqui, o aprendizado não é imediato, os recursos naturais não se renovam imediatamente, todas essas coisas. Então, assim, eu acho que a grande coisa que a gente tem para o futuro é isso, se preocupar com o que a gente vai deixar para frente, sabe? E aí esse deixar para frente, tanto de estrutura de recursos naturais ou não naturais, de infraestrutura, de conhecimento. Eu acho que essa é a grande coisa, uma das minhas grandes preocupações. O que é que a gente está deixando para frente? Como é que a gente está construindo para deixar para frente? Muito acho bom. Que isso é o mais importante. Não só deixar para frente. Não estou falando isso no sentido de deixar para frente para meus sucessores, mas como todo, né? Exato. Como sociedade, como cidade, como país, como prepararmos o amanhã. O que é que né? vai acontecer amanhã? E o amanhã é construído hoje. Sim, sem dúvida. Nada acontece por acaso, tudo é uma... Exato. O mundo é uma roda que gira com ações e consequências, né? Então, muito pensar bom. um pouco nisso e nas nossas ações para a gente ter consequências melhores. Muito bom, muito bom. Senhoras e senhores, como eu falei para você que nós teríamos aqui uma visão de valor, um papo realmente de líder para líder, de gente que fala do que vive, vive do que fala. Sérgio, eu lhe agradeço a gentileza de sair lá do universo da Gráfica JB para vir aqui partilhar um pouquinho da sua experiência, da sua trajetória conosco. Que Deus abençoe você, que a JB tenha vida longa e o Sérgio Batista também à frente dessa empresa aí que tem ajudado várias outras empresas também a crescerem. Leve meu abraço a todos que ficaram lá. Tá bom, eu que agradeço o convite, a gente está sempre disponível lá para trocar ideias e conversar, aprender. Muito bom. Sempre como você relatou. Foi um prazer participar. Maravilha. Se inscreva no nosso canal, ativa as notificações, envie esse episódio para geral e assista novamente que tem muitas pérolas, muitos diamantes, muito ouro nessa conversa aqui com o Sérgio Batista. E vejo você no próximo episódio do Visão de Valor.